sem rótulos. Você pode ser uma mulher sem rótulos. Ontem, enquanto eu estava dançando na cozinha, comecei há um tempo, na verdade já faz mais tempo, que eu comecei a dançar. Dançar pra mim mesma. É soltar o meu corpo, até porque o nosso corpo comunica aquilo que está acontecendo no nosso interior. Então, se você está com pouca flexibilidade, se você está com dor em algum lugar, o seu corpo sempre vai te mostrar alguma coisa. Isso eu já venho trazendo há muito tempo, sobre essa questão de conversar com o nosso corpo, dar atenção a isso, porque a gente precisa tratar aquilo que está causando isso. A gente precisa olhar para aquilo que está causando e resolver, senão você vai viver a vida inteira carregando alguma coisa, vai tentando tomar remédios ou alguma coisa, sendo que você pode olhar para a causa daquilo que está se manifestando, porque o nosso corpo ele é uma máquina, ele é perfeito. Eu digo que é um software, porque a gente tem coisas registradas que nós muitas vezes nem fazemos ideias e a gente está repetindo. E é aí que eu quero trazer o sem rótulos. Muitas vezes a sociedade acaba nos colocando como ter que fazer assim, ter que fazer assado, e durante um tempo, inclusive eu até achei que dançar era uma coisa vulgar. Só que não é, porque eu estou dançando pra mim. É o como você utiliza aquilo que você está fazendo. Você está dançando por quê? Você está dançando pra liberar, pra soltar, pra quê? Qual é o objetivo disso? Então, por isso que eu acredito que esses rótulos que nos foram colocados durante a vida têm nos travado para a gente conseguir avançar, para a gente conseguir liberar dentro de nós essas coisas que estão presas, que foram criadas como crenças. E eu quero que você se pergunte o que foi colocado de rótulo em mim, o que eu estou acreditando hoje, o que eu estou repetindo, que eu estou repetindo os mesmos resultados que eu não gostaria. Porque quando a gente repete os mesmos resultados que a gente não gosta, e a gente sabe das coisas que a gente está repetindo, é porque a gente tem daqui a pouco alguma coisa instalada dentro de nós que nós não sabemos. E existe Deus que habita em nós. Existe uma inteligência infinita que habita dentro de nós e ela nos traz essa solução, ela nos traz as respostas quando a gente começa a se alinhar, quando a gente se alinha a esse feminino que existe dentro de nós, quando a gente se alinha a esse todo que é perfeito. Então, a pergunta mais importante para que você possa se fazer é: o que eu estou acreditando neste exato momento sobre mim? No geral, em todas as circunstâncias. Sobre, principalmente, relacionamentos. O que eu acredito sobre os homens? Porque assim como você pensar na sua mente, assim será. Se você acreditar que você não é digna de viver um relacionamento saudável, ou talvez você viu ao seu redor relacionamentos que não foram como daqui a pouco você acreditava que era e você acabou se moldando aquilo, construindo um rótulo em você, ou você teve algum momento da sua vida, algum relacionamento que também não funcionou. Mas o que a gente precisa fazer é olhar com isso com amor, identificar que aquilo foi necessário passar na nossa vida, se foi um relacionamento também, e ressignificar isso, porque isso não foi uma verdade. Talvez essa pessoa só apareceu no seu caminho porque era algo que você precisava aprender, algo que precisava vir à luz na sua vida. Porque cada ser humano aqui está em um nível diferente de evolução. Cada criança passou por cuidados diferentes, até porque de 0 a 7 anos é ali que é construída essa base, essa essência que você pode carregar durante o resto da vida, ou se ela for negativa, em algum momento da sua vida você pode identificá-la.
E não é culpa de ninguém, mas é responsabilidade nossa a gente conseguir olhar para isso. E a vida sempre vai te mostrar repetidas situações para que você possa uma hora ou outra perceber o que está acontecendo. E aí você realmente parar e se perguntar, isso aqui não está certo, o que está acontecendo? Então, até que você não compreenda aquilo que está acontecendo, isso vai se repetindo no seu caminho. E é por isso que é tão importante nós retirarmos todos esses rótulos. E claro, tem muita coisa boa na nossa vida que foi construída, que a gente consegue, nem precisa olhar para aquilo, porque aquilo simplesmente flui, aquilo funciona. Mas para as coisas que não estão alinhadas, a gente precisa olhar para aquilo e resolver. A gente precisa ter essa responsabilidade de entender que aquilo precisa ser resolvido, até porque nós somos seres evolutivos e nós estamos aqui todos os dias para evoluirmos, para nos tornarmos cada vez mais evoluídos. Até porque todas as pessoas são uma só. Todas as pessoas na nossa vida, ao nosso redor, que passam no nosso caminho, ou nós estamos aqui para mostrar algo para elas, ou elas estão aqui para mostrar algo para nós. Existe sempre uma troca com todas as pessoas. Só que é essa consciência que precisa vir à tona, é essa consciência de você conseguir enxergar. Peraí, deixa eu analisar o que tem. O que eu preciso entender, ou o que precisa mudar dentro de mim, porque é sempre um reflexo, a vida sempre vai te trazer um reflexo daquilo que precisa ser evoluído, que precisa ser melhorado, inclusive dentro dos relacionamentos. Então, se você está com uma pessoa e talvez esteja tendo muitos conflitos, essa pessoa ela está te mostrando talvez uma sombra que é sua. E isso, se uma vez fossem me falar lá atrás, eu ia até ficar daqui a pouco meio assim, sabe? Porque a gente não quer trazer essa responsabilidade para nós. A gente sempre acha que talvez seja o outro. Porém, quando nós mudamos o nosso interior, quando a gente consegue enxergar com outras lentes, trazer a consciência sobre as coisas que estão fluindo ao nosso redor, a gente enxerga, entende que é o nosso interior que está refletindo, seja no bom ou seja no ruim. Então, se a vida está te mostrando e trazendo muita dificuldade, é uma sombra que está vindo à tona, porque nós fomos criados seres perfeitos. Nós só precisamos voltar a esse alinhamento, a essa essência verdadeira. E eu gosto muito de ouvir pessoas mais velhas também, porque eles trazem reflexões desses ensinamentos que eles conseguiram aprender também, que eles conseguiram enxergar neles também, sobre o que... uma abelha! Sobre o que eles compreenderam sobre a vida. E às vezes a gente fica pensando que a gente possa estar atrasado, e não é, cada um tem um momento. Então, você pode estar sendo trabalhado em várias partes da sua vida. Por exemplo, se você não tem muita paciência, vai surgir circunstâncias ao seu redor te trazendo esse incômodo para que você possa resolver isso e alinhar isso dentro de você. E eu já passei por inúmeras circunstâncias de situações que me deixavam muito mal. E hoje eu consigo ver que aquilo era só uma sombra minha que precisava ser traga à luz, que eu precisava resolver. E algo muito importante aqui é que eu não posso me comparar com uma outra pessoa, porque senão você vai acabar se frustrando, porque você vai achar que aquela pessoa ou está muito avançada, porque ela é mais nova e ela tem mais conhecimento, ela está mais avançada que eu, ou então você se colocar no lugar, nossa, eu tô muito mais pra frente que essa pessoa. Não, nós precisamos estar em alinhamento, em humildade, em verdade e compaixão.
Porque aquilo que você tem em consciência desperto, você talvez não precisa forçar, você só estando com essa pessoa, se for o momento dela, ela vai perceber, ela vai identificar. Mas nós não conseguimos forçar a mudança de uma outra pessoa, mas nós conseguimos plantar sementes. Então, esse era o meu ponto que eu queria trazer nesse vídeo, é tirar os rótulos que foram construídos na sua vida e você ser livre. E quando você tira esses rótulos, inclusive é muito importante vocês cuidarem as pessoas com que vocês acompanham. Porque quando a gente está na inconsciência, às vezes a gente quer ir para um lugar que a gente nem mesmo entende. Só que quando você começa a trazer à tona, a trazer essa consciência, você vai pensando, opa, peraí, isso aqui não tá certo. E é esse sem rótulo que você consegue se posicionar, você consegue entender qual que é a verdade. Você começa a observar mais a fundo e a sua própria inteligência interior vai te mostrando, vai te guiando, vai te conduzindo. Que é Deus. E quando a gente consegue acessar isso, a gente consegue ir avançando e avançando. E hoje de manhã, inclusive, eu ainda estava assistindo um vídeo de era um neurocientista. Ele disse que algo que eu já sabia, mas só confirmou. Não é do dia pra noite que as coisas acontecem. É você criando micro hábitos das coisas que você enxerga que precisa melhorar. Seja na alimentação, na sua mentalidade, em estudar, em me relacionar melhor com as pessoas. Você trazer essa presença e se questionar o que eu posso fazer e não querer fazer tudo de vez, porque quando a gente quer fazer tudo de vez, radicalmente, a gente acaba abortando o caso e não quer mais seguir adiante. Então, por isso que ele trouxe esse micro hábitos, para que você crie aquilo como um pequeno hábito, porque é como se você precisasse ensinar essa criança, que talvez não recebeu isso, é você ensinar essa criança a ir aos pouquinhos, indo entendendo. Inclusive esses dias vou trazer um exemplo aqui, tinha comprado um joguinho que era de memória, eu comprei pra mim, aí eu pensei, vou brincar com alguém, eu vou, não sei quem, mas eu vou brincar. E era um joguinho tinha que prestar um pouco de atenção, tinha que ter um pouquinho de concentração ali. E a minha filhada acabou falando logo, eu não vou jogar. E aí eu consegui compreender ali que talvez era uma insegurança dela de não querer errar, de achar que aquilo era difícil, mas não era difícil, era só questão de se acostumar, de treinar a mente a jogar aquele joguinho. E depois, então, que a gente começou a jogar, nós estávamos jogando entre 3, eu e os 2 afilhados. Não houve julgamento, não houve algo que pudesse reprimir ela. E ela continuou. Teve várias vezes que ela acabou não ganhando o jogo, parou na parte dela, que ela acabou caindo fora. Mas não houve aquele negócio de algum bloqueio que pudesse gerar nela. E depois ela foi construindo essa confiança, tanto que no outro dia, naquele dia a gente passou quase o dia inteiro jogando aquele jogo. E no outro dia ela queria vir jogar de novo, eu acabei tirando a pilha, porque eu devolvi as pilhas. E ela deixou um papelzinho, Cassi, o joguinho não tá funcionando. Eu vi que ela veio aqui e queria jogar o joguinho de novo. Então é a gente ter essa consciência de saber que a gente está construindo no outro algo. E toda vez que você barra ou que você diz algo negativo para essa pessoa,
tanto criança, principalmente na criança, quando ela está sendo formada ali, essa base, você pode estar criando coisas pro resto da vida, até que essa criança tenha consciência de que algo talvez bloqueou ela. E assim nós agora como adultos vamos ir aos poucos olhando, opa, peraí, eu preciso olhar para isso aqui e eu não sou isso aqui. Eu não sou essa pessoa que tem medo, eu não sou essa pessoa que tem insegurança. Eu posso fazer, só que você vai indo com micro hábitos. Você vai construindo isso para que você possa ir avançando. Então não é culpa de ninguém, porque nós estamos passando o conhecimento que nós temos no momento que nós temos. Inclusive, durante muito tempo, eu deixei de compartilhar coisas por eu não me sentir seguro o suficiente de achar que aquilo não era tão bom assim. Só que eu precisei também ir construindo aos pouquinhos essa minha confiança para que eu pudesse compartilhar isso que eu sei agora, neste momento, as coisas que eu estou colocando em prática, aquilo que eu estou fazendo, para que outras pessoas que ainda não entendem e não compreendem possam ir avançando. Então, é muito importante que a gente dê esse alinhamento, que a gente busque a Deus, esse alinhamento perfeito. Quando a gente coloca outras pessoas em pedestais ou acha que só vai avançar por determinada pessoa, nós estamos nos limitando. E nós somos seres ilimitados. Nós podemos fazer qualquer coisa se nós nos ensinarmos. Ontem, inclusive, eu coloquei o meu carro de ré na garagem, que é bem apertadinho aqui, tem que fazer umas curvas. Eu coloquei de ré, porque a nossa mente precisa ser treinada ao novo. Só que se eu falar que eu não consigo, simplesmente eu não consigo. Agora, se eu disser, não, eu vou conseguir. Foi mais complexo da primeira vez? Foi. Porém, se eu continuar fazendo esse circuito indo de ré, em algum momento eu vou estar mais craque. Então, eu preciso ir treinando. E assim é essa criança que você precisa pegar na sua mãozinha lá e dizer, vamos lá, nós podemos fazer isso aqui. Nós conseguimos. E você vai se aperfeiçoando conforme você vai fazendo as coisas. Conforme você vai se dedicando àquilo. Então você é uma mulher extraordinária. Comece a falar coisas bonitas para você, mesmo que você não acredite no início. Quando eu comecei a falar coisas para mim, a minha mente só me trazia isso que não é verdade. Então eu precisei me ensinar. Precisei pegar na minha mãozinha e ir, vamos lá. E é isso que eu gostaria de trazer. Quando você alinha a esse Deus que existe no seu interior, quando você alinha esse feminino e o masculino que existe em você, porque muitas vezes você, mulher, pode estar muito com o masculino elevado e o seu feminino possa ter ficado para trás, por você talvez ter dado conta de muita coisa, você acabou ativando seu feminino e você não está se permitindo ser cuidada. E é um caminho que a gente precisa voltar e equilibrar o masculino e o feminino. Então existe um poder dentro de você, dentro de todo o seu ser, em transformar, em criar, em trazer aqui o belo, o maravilhoso. E esse alinhamento, ele acontece conforme você vai buscando essa presença, você vai trazendo essa consciência, vai trazendo isso que você vai percebendo sem querer mudar tudo do dia pra noite. Você vai construindo aos pouquinhos os teus níveis e vai avançando. Porque é como se fossem camadas que você mesmo precisa ir desbloqueando. Você mesmo vai percebendo, vai trazendo em consciência as coisas que talvez estão te bloqueando para evoluir.
como pessoa, como mulher, e viver relacionamentos tanto dentro do casamento, quanto familiares, quanto amigos, quanto de todas as pessoas. Quando você alinha isso, você tem uma compaixão dentro de você que você não sabe explicar, porque parece que some todo aquele processo de julgamento que talvez um dia você construiu sobre as pessoas. E quando você traz essa compaixão para dentro de si, tudo ao seu redor muda, porque você olha literalmente com outras lentes e a sua vida transforma. As pessoas ao seu redor transformam, porque você alterou esse seu estado, talvez contrário que você acreditava. Então se questione: o que eu acredito?